relatividade da realidade e as dimensões do existir. Seria difícil de admitir que quando falamos de realidade, estaríamos falando de diversos níveis de realidade, e quem acessa e vivencia tais níveis de realidades, ou melhor, se sintonizando com eles, é a nossa própria grade mental ou o nosso próprio nível de compreensão ou consciência que estaria a gênese da chamada imperfeição. Falando assim, diríamos que tal absurdo é inaceitável, pois como viver dentro de um conceito onde o que seria real poderia coexistir em diversos níveis ou dimensões? Como admitir que o que chamamos de realidade seria na verdade um holograma de sobreposições totalmente interconectado, tal como a visão que temos sobre passado, presente e futuro? Seriam todos estes eventos temporais ou lineares, reais dependendo do foco mental ou do foco de atenção que damos a estes eventos ou estados de existir paralelos? E mais, como imaginar que tais dimensões do existir se encontram dispostas em camadas e em níveis relativos a existências pretéritas e que tudo se faz real dependendo do nível de consciência mesmo que arquivadas nos corpos astrais ou espirituais? Tais realidades estão ainda latentes, podendo ser estas acessadas dependendo do nosso nível ou amplitude mental sobre o próprio holograma mental existencial, seja no aspecto material, seja no aspecto espiritual e sutil. Sim, somos manifestação individualizada de origem espiritual e tal estrutura compreende níveis de realidades relativas à nossa própria atmosfera mental, podendo estes serem acessados até mesmo em paralelo. O princípio é simples e tudo se reverte em interação de emanações energéticas e vibracionais, que segundo um princípio quântico, o princípio da incerteza, a partícula atômica está subordinada a um influxo de ondas que de certa forma determinam o seu próprio comportamento ou o seu momento, um conjunto de cordas vibracionais, ou como na física quântica dizem, um conjunto de ondas, que se aparentariam estáveis, mas totalmente passível de transmutação caso haja interferência de outra partícula ou de uma ação vibracional capaz de mudar o seu momento e sua posição no espaço. Apesar de muitos contradizerem tal ideia, a própria física quântica está chegando bem perto de uma lei universal que seria do princípio da vibração, seguida pelo princípio da dualidade e até mesmo do princípio do mentalismo. As chamadas dimensões do existir têm por sua vez relação direta e holográfica com a própria atmosfera do pensamento. Logo, submetemos nossa forma de compreender as realidades e a coexistir nos planos inerentes à mesma, a subordinação à grade no espaço-tempo, e está diretamente relacionada com este estado de consciência mental e, portanto, seria correta a ideia que criamos e transmutamos no universo exterior, seja em estados de dimensões densas ou sutis, de acordo com o que dizemos ser compreensível ou real, segundo nosso pensamento e a realidade por ele entendida e vivenciada igualmente no exterior. Logo, as realidades ou nossa realidade é relativa ao nosso nível de compreensão, e diretamente com a vivência da mesma dentro da linha do tempo. Alguns estudiosos das tais leis quânticas aplicadas à metafísica ou às questões espirituais, vislumbram de forma correta esta correlação e é verdadeira ao meu ver a ideia que sim, podemos mentalmente viajar no tempo e ter acesso às diversas dimensões do existir, que na verdade não se submete a leis lineares e sim é relativa nos termos da interferência vibracional do próprio pensamento e consequentemente de nosso nível de consciência e clareza mental sobre esta outra realidade sutil e latente que constitui os bastidores de todo o universo a nível quântico, mas que estrutura, plasma e cria as realidades no mundo físico e material. A visão de um plano de existência material, que antecede o plano manifestado denso, passa a fazer um sentido, assim como a compreensão do que chamamos de realidades, passa a ser subjetiva em relação ao que nossa mente determina ser. Existem entretanto níveis de realidades holograficamente sobrepostas e de alguma forma mutáveis de acordo com o acesso das mesmas pela compreensão desta forma dimensional do existir. Se olharmos para a chamada realidade com foco no mundo estritamente material, diria que sim, é uma realidade em relação aos nossos sentidos humanos, enquanto aqui experimentado e existindo neste plano, a realidade material, com certeza seria sim real e facilmente observada,
Dentro, é claro, de uma limitação dos sentidos humanos e dos sentidos condicionados exclusivamente pela mente humana de natureza experimental e transitória. Mas se alargarmos os horizontes de nossa compreensão que, dentro de nosso corpo existe uma alma e esta alma seria um corpo sutil, onde além de nossa energia essencial, teríamos um corpo mental com cristalizações de natureza mental, as formas pensamentos, podemos assim ir para uma outra realidade. A realidade espiritual que neste nível compreende estruturas ou formas pensamentos de natureza egoística, seja no aspecto do ego positivo, que seria a estrutura de pensamento que nos viabiliza a vivência em planos materiais, seja a do que chama o ego negativo, a vivência das chamadas formas pensamentos ilusórias ou até mesmo egoístas e oriundas de cristalizações mentais desarmônicas. Assim nos deparamos com a questão da relatividade das dimensões, ou do que chamamos de realidades sobrepostas e interrelacionadas, mesmo que nosso nível de consciência ainda não as acesse, por mera falta de sintonia ou afinidade, e por este outro ângulo de visão, que enquanto existimos em planos densos, em realidade nele existimos, mas ao mesmo tempo coexistimos dentro das realidades da alma. E aí está a grande questão ao ampliarmos mais ainda e nos aprofundarmos no porão do inconsciente. O que chamamos de inconsciente é na verdade a nossa memória espiritual, o corpo mental que envolve ou sucede a nossa centelha divina ou a essência espiritual energética que flui diretamente da própria fonte divina universal. E assim, alguns podem perguntar, de onde provém a nossa própria energia vital? Segundo minha atual visão, o manancial de energia vital, que como classifico, é a própria energia que estrutura e sustenta todo o universo. É uma força que provém do Criador, o que alguns chamam de Espírito de Deus. Logo nossa centelha divina, a energia que emana do ramago de nosso ser, provém da mesma fonte criadora. Daí o termo, somos deuses, como Jesus Cristo mesmo disse, está absolutamente correto. Mas existe um detalhe muito importante. Se somos em essência, luz, força e energia está diretamente relacionada com a manifestação de força e energia ou amor que é manifestada pelo próprio Criador, porque existimos ou manifestamos na condição de seres espirituais individuais. Da mesma forma que o Criador detém uma estrutura mental, daí o termo que Deus seria o princípio inteligente supremo e também detém a sabedoria suprema, a consciência absoluta. Logo, não dizemos isto para excluir este atributo mental da fonte criadora, e sim para comprová-lo, e ao olharmos para nossa existência como seres individuais, podemos compreender que, como fomos criados imagem e semelhança, seríamos seres com uma estrutura mental também, e surge uma questão importante a ser mencionada neste momento. Se retirarmos o corpo mental que de uma forma envolveria ou se projetaria em camadas subsequentes rumo ao universo superior, poderíamos imaginar que, a luz ou energia primária, estaria precedendo um holograma mental, e se retirarmos este corpo mental ou dissolvermos, perdemos a condição de criaturas e de seres em estado individual. Logo, sem o corpo mental ou o holograma mental, a energia essencial, que estaria sem esta grade ou invólucro, se reintegra à fonte criadora, ou a manancial de energia universal. Digo, no entanto, que, desde a criação e manifestação da vontade do Criador, pelo que alguns chamam de verbo, a mente do Espírito de Deus, pela ação de sua própria grade mental divina e suprema, plasmou, se manifestou no mundo das formas e, portanto, criou todas as coisas que temos no universo, tudo pela ação do amor ou energia vital, sobre uma estrutura mental da mais absoluta nitidez, perfeição e transparência, o que chamaríamos de nível de consciência divina, a transparência e perfeição em maior nível possível ou imaginável. Mas também entendamos que assim como está descrito na Bíblia, por exemplo, vemos esta energia ser chamada de amor, e temos assim, dois componentes, uma mente inteligente suprema e igualmente com uma mente emocional em nível harmônico supremo. Logo, Deus seria o espírito com o maior nível de inteligência emocional imaginável e digo que, o conceito do que seria a inteligência emocional é o mesmo que entendemos ser a sabedoria. Deus teria sim o domínio sábio dos dois princípios universais e, podendo assim,
transmutar e estruturar leis perfeitas e princípios que nem sequer em nosso nível de compreensão podemos imaginar. Mas aqui levanto uma questão muito interessante que ligo a mesmo a conceitos que se referem à natureza quântica dimensional ou holográfica a qual estamos existindo. Bem, simples se entendermos que o tal holograma seria exatamente a disposição das camadas, os chamados véus sobrepostos da mente, que vão se formando devido a nossas experiências em diversos planos do existir. Assim estamos holograficamente existindo, desde a existência submetida à grade espaço-tempo, até as que estariam livres desta forma linear de se manifestar, e assim podemos compreender as vivências espirituais ou as memórias gravadas nos corpos astrais do espírito. Assim seria até correto dizer que podemos não só viajar no tempo, como também viajar nestas dimensões, mas que para tal precisamos estar abertos conscientemente a estes mesmos níveis de realidades. Para não se estender demais no assunto, devemos, portanto, compreender que ainda existe uma terceira realidade, e esta é a realidade que chamo de essencial ou primária, que seria o próprio estado manifestado de nossa existência quando fomos criados ou quando Deus cria um ser, à sua imagem e semelhança, puro no aspecto energético, e simples no aspecto mental, e o que chamaríamos aqui de vestimental primária, está precedendo o que chamo de alma, pois é o tal Espírito Santo, o ser desprovido de formas pensamentos de natureza desarmônica em relação ao universo manifestado de Deus. Logo, vem a questão-chave que aqui quero focar e se refere ao que chamamos de realidade, e eu digo que realidade depende da nossa forma de compreender, e esta é relativa, e a exemplo disso, eu posso afirmar que sou um Espírito Santo, uma alma em depuração ou evolução, e um ser humano, dotado de uma mente de experimentação coexistindo em um universo de manifestação densificado. Portanto, eu tenho uma trindade a nível de realidade e as perceberei de acordo com minha própria forma de compreender o que seria verdadeiro. Poderia dizer que sou um Deus, olhando no aspecto da energia vital, um espírito individual perfeito, uma alma em evolução e ao mesmo tempo um ser encarnado vivendo no presente, temporal, no planeta Terra. Assim, a verdade ou o que realmente em essência temos em nossa gênese espiritual, é um espírito livre de imperfeições ou até mesmo ilusões, o que muitos chamam de eu superior. Mas dentro da realidade do que chamo de alma, dualidade energética, mental, onde está cristalizado tal ego e as camadas de uma infinidade de experiências e vivências existenciais, esta se perde holograficamente e transcende a própria linha do espaço-tempo. Já esta existência atual, pelo véu do esquecimento, que é um processo também necessário para que podemos existir, independente da nossa missão ou papel a que devemos atuar no palco da vida corpórea densa, seja para evoluir, seja para colaborar no processo de evolução do coletivo, ficaríamos loucos se de repente acessássemos sem a devida compreensão todo o acervo mental que estaria nos corpos astrais espirituais. Daí a tal ideia da alquimia da alma, que, como já disse em artigo anterior, se trata exclusivamente de uma alquimia mental ou de natureza a depurar estas cristalizações de cunho desarmônico, que estruturamos pelo livre-arbítrio, nas camadas transmutáveis ou nas vestes mentais do espírito, por mero descuido, ou até por nos desconectarmos por falta de afinidade com as mentes superiores. As ilusões retratam a manifestação do ego negativo e nos mantêm dormentes no nível de realidade igualmente latente e consequentemente reais. Podemos até subdividir tais realidades, e classificar dimensões ou estados de existir, mas isto certamente está diretamente relacionado com o nosso nível de consciência. Assim, para exemplificar, uma pessoa que foca a sua visão no mundo material, que ignora sua natureza sutil e espiritual, vive sua existência dentro apenas desta realidade. Já uma pessoa que compreende esferas superiores angelicais, por exemplo, e compreende que detém uma alma, esta vive no mundo e ao mesmo tempo reconhece níveis espirituais superiores, podendo acessá-los pelo alargamento de sua consciência, seja por oração, sejam em processos de meditação. Complementando que pensar no tal inferno, em seres infernais,
demônios e até pedir ajuda destes seres que vibram em uma polaridade também dissonante com a realidade de perfeição do universo divino, tem efeito similar, mas no caso, fácil entender a qual esfera mental estaríamos se ligando. Logo, se aprofundarmos na compreensão de nossa natureza divina, na nossa essência espiritual, no nosso eu superior, estamos na verdade acessando não só o manancial de amor, energia que permeia o universo perfeito de Deus, mas nos conectando à nossa verdadeira realidade que não se submete necessariamente a estágios ilusórios do existir. Teríamos assim, de forma simplista, uma trindade interessante. Deus, essência divina una, o Espírito Santo, que seria o Espírito santificado e separado do mundo denso, e o homem, ser espiritual individual em evolução ou depuração mental, onde este último pode estar existindo na forma densa, materializada ou sutil, desencarnada, mas que demanda igualmente um processo de descristalização de formas mentais imperfeitas. Mas sabemos por relatos da espiritualidade que os espíritos desencarnados estão muito mais entregues à sua própria atmosfera mental do que os encarnados. Assim necessitam em determinados casos da ferramenta da experimentação ou reencarnação, para depurarem por influxo inverso as suas vestes ainda impregnadas de cristalizações desarmônicas. A reencarnação é na verdade uma dádiva dada por Deus para que tal processo de depuração se faça por um processo meramente natural, ou seja, retornamos a mundos onde poderemos experimentar nossa esfera mental e por indução inversa descristalizar nossas formas pensamentos ilusórias, pela experimentação do seu fruto ou do fruto de nossas próprias criações. No entanto, não estamos algemados a esferas densas ou inferiores, mas sim cativos e dormentes de consciência, podendo despertar para as outras realidades e não mais ter que nos submeter aos processos de desilusão ou sofrimento. Esta ideia apenas nos mantém ainda presos a estes mundos, e aqui digo porque Jesus Cristo nos libertou do pecado, porque seus ensinamentos colocaram o pecado dentro de uma esfera de realidade e ainda evidenciou a nossa própria existência espiritual perfeita, por meio de princípios que nos libertariam e nos salvariam do mundo e de nós mesmos. A ideia do pecado, tal qual o dogma religioso equivocado tentou estruturar, apenas nos mantém ainda cativos em um processo mental que promove a ideia do inferno, da culpa e da imperfeição, estados de ser ou existir totalmente em disparidade com a verdadeira realidade do reino perfeito de Deus e da natureza pura de nossa essência espiritual. Poderíamos entender agora o que significaria a palavra karma, dentro desta mesma linha de raciocínio ou visão, que o karma nada mais é do que descristalizarmos, queimarmos ou dissolvermos tais cristalizações e que estas estão enraizadas em nosso próprio corpo mental e se projetando ao exterior por ação da luz pura que emana da fonte que a maculamos na condição de co-criadores e dotados do livre-arbítrio e das infindáveis cristalizações negativas estruturadas na mente, que são os simples maus dele. Muitos negam as realidades do espírito, criticam e até julgam ser estas loucura ou insanidade. Mas pergunto àqueles que só enxergar a realidade material densificada, quem realmente seriam os insanos ou equivocados? Pois bem, existe o livre-arbítrio e a forma livre de pensar, aí só posso dizer que cada um viverá sua realidade, e esta não deixe de ser real e verdadeira, mas estejam cientes de que, se um dia este plano material deixar de existir na forma que conhecemos, haverá, como disse Jesus, muito choro e ranger de dentes. Não por culpa ou punição de Deus, mas sim por causa de nossa própria escolha. Lembro-lhes que existem várias moradas na casa do Pai, e nós iremos ser convidados a existir ou até mesmo espiar nossa mente em mundos onde temos afinidade, mas em verdade, nada disso tem realmente a ver com a nossa essência, que segue imaculada no âmago de nosso ser. Concluo que existe sim várias realidades, tudo dentro da compreensão da dimensionalidade inerente à nossa atmosfera mental, e isto de certa forma converge com a teoria de que estamos sim, existindo quanticamente, em diversos planos de vivência ou realidades, na forma holográfica, que é a característica estrutural do próprio corpo mental individual e, por analogia, também de natureza coletiva, e que esta segunda,
seria a união de todas as mentes em amplitude universal. Somos uma grande família de Deus, que é a Pai e Mãe de todos nós, porque tudo provém de sua mente e de seu imenso amor. Nesta linha de raciocínio, ainda de natureza filosófica, estaria comprovada a visão de unidade. Seríamos em suma seres relacionais, interagindo e existindo em planos manifestados, dentro de um único universo manifestado divino. Logo, dizer que tudo seria mente e amor de Deus é também, ao meu ver, correto. Paz, amor e luz. Gratidão por ter assistido. Se gostou do vídeo, dê um like, compartilhe e subscreva o canal para receber notificações acerca de novos vídeos. Namastê.